Start. Bom, boa tarde a todos. Que prazer que começar no horário, fez meu dia isso aqui. Eu vou apresentar para vocês o programa Amplify, que é um programa já conhecido, junto com o programa Caravaggio, que é o programa para câncer do Apixaban. Eu tenho uma absurda experiência com esse programa, porque eu participei do desenho, da condução, de toda a parte operacional de dois desses 3 trials aqui. Tenho todos os conflitos de interesse do mundo, como é de conhecimento de todos. E o programa Amplify é o programa que nós criamos para testar a Apixaban no tratamento da TVP. E Amplify vem da sopa de letrinhas Apixaban for the Initial Management of Pulmonary Embolism and Deep Vein Thrombosis as First Line Therapy. E a ideia, isso há 10 anos atrás, era tratar TVP e embolia pulmonar sem heparina. Os 2 DOACs que fizeram isso de forma muito corajosa foi o programa Rivaroxaban e o programa Apixaban. E nesse programa aqui eu participei da ideia da gente tratar TVP sem heparina. Por isso que chama Amplify, o nome veio dessa sopa de letrinhas. São 2 trials. Um que a gente tratou pacientes até 6 meses, que é o Amplify, e um depois de 6 meses, que é o de extensão, que é o Amplify Extension. Vou mostrar os 2 em detalhes. O primeiro deles, o Amplify, a gente publicou na New England em 2013, é um estudo global, 5.400 pacientes, que comparou, na época, o Standard of Care para tratar TVP era heparina e varfarina, então a gente comparou a Apixaban versus heparina e varfarina e a dose clássica definida em fase 2, que é a que a gente trata. A Apixaban 10 miligramas 2 vezes por dia por 7 dias, transicionando para 5 por 6 meses. É um estudo de não inferioridade. Óbvio, se vocês têm uma droga que é oral, que não precisa de heparina, que não precisa de ajuste, dose fixa, se ela é não inferior ao standard, já está maravilhoso, e esse foi o objetivo do Amplify. Então, todo estudo de tratamento de TVP, o outcome que a gente utiliza para eficácia é recorrência. E para segurança é sangramento, e no caso do programa Amplify é sempre sangramento maior. É um desenho bem pragmático, bem simples. A gente colocou 5.400 pacientes nesse estudo, está aqui os resultados dele. 2,3% de recorrência no Apixa, 2,7%, nitidamente não inferior, ou seja, funcionou bem. A redução de risco relativa é 16%. Para ser superior, a gente teria que ter mais uns 5.000 pacientes. Mas está bom, atingimos o objetivo, que era ser não inferior. E quando a gente quebra entre TVP e embolia pulmonar, não perde essa característica, ou seja, funcionou para os dois, para TVP e para embolia pulmonar. Quando eu ponho a Kaplan-Meier, fica super claro, né? Nitidamente não inferior, o intervalo de confiança cruzou o 1, mas ficou bem abaixo do 1,8, que era a margem de não inferioridade. E esses doentes foram comparados contra uma varfarina muito bem controlada, 61% de TTR é bastante bom. O mundo real é muito abaixo disso, então a gente ficou bem contente. Mas o que nos chamou a atenção no programa Amplify foi sangramento. Sangrou pouco. 3 vezes menos que a varfarina. Então, 0,6 contra 1,8 foi tanta magnitude que acabou sendo superior para sangramento. Olha que legal. Quando a gente põe o Kaplan-Meier, desde o começo, já no dia 0, sangra menos, 1,8 contra 0,6, uma redução de 70% de sangramento e sangramento grave, sangramento maior. Então, quando nós publicamos o Amplify, isso já vai fazer 9 anos, o que nos chamou muita atenção foi essa redução de sangramento maior, particularmente sangramento intracerebral mortal. Então, as conclusões do programa Amplify até 6 meses foi não inferior ao tratamento, funcionou tanto para TVP quanto a embolia pulmonar, com uma superioridade em sangramento, e isso foi a mensagem Apixaban, que a gente ficou bem satisfeito. Uma coisa que nós publicamos, eu acabei liderando essa parte aqui, Calógio. Todo mundo fala assim, pô, mas vocês trataram só por 7 dias com a dose de ataque, com xarelto são 3 semanas, será que não dá diferença? Nós fizemos uma coisa chamada Landmark Analysis, nós olhamos para os time points diferentes do estudo e não teve absoluta diferença. Então a gente acha que ter tratado por 1 semana com a dose de ataque foi mais do que suficiente, publicamos isso em 2016 na trombose hemóstasis. Então esse é o programa Amplify. Depois, nessa época, a gente não sabia se tinha benefício de estender a anticoagulação depois de 6 meses. Então, nós fizemos o Amplify Extension, que comparou 2 doses de Apixaban, 5 e 2,5, contra placebo. Na época, podia usar placebo para tratar os doentes
na extensão, depois que foram tratados por 6 a 12 meses. Então, desenho bem pragmático também. Os doentes que tinham tratado por 6 a 12 meses com qualquer coisa, e eles podiam vir do programa Amplify, a gente randomizava ou para placebo ou para Pixa 2,5 para 5, estudo de superioridade. Claro, quando compara contra placebo, tem que ser superior. Olhando de novo para recorrência, mortalidade e sangramento maior. Está aqui os resultados. Essa tabela ela é complexa, mas quando a gente põe no Kaplan-Meier fica bem claro. As duas doses de apixaban 2,5 e 5 funcionaram super bem, uma redução de risco relativo de 80% contra placebo. É óbvio, né? A gente dá anticoagulante, qualquer dose que seja, é melhor contra placebo. Mas aí a gente olhou para sangramento e não sangrou nada. Olha só a Kaplan-Meier da dose de 2,5, que é a cor de laranja, sobreposta com sangramento de placebo. Acho que pela primeira vez a gente fez um trial de TVP contra placebo que não sangrou. Ou seja, os doentes que a gente estendeu depois de 6 meses com a Apixaban 2,5, nós não sangrou nada. Nós tivemos 0,1%, isso é muito baixo. Num trial de quase 3 mil pacientes, isso foi muito significativo. E aí todo mundo pergunta, porra, Massaotti, mas não dá para escolher como é com Xarelto 5 e 2,5? Nós pensamos muito nisso e 2,5 funcionou tão bem que não teve vantagem nenhuma sobre 5. Mas quando a gente olha para o combinado de sangramento maior e clinicamente relevante, dá um number needed to harm de 200. Então foi meio no-brainer a gente deixar só a dose de 2,5 depois de 6 meses. Então para tratar com a Apixaban é muito fácil. A gente trata com 10 por 7 dias, depois com 5 por 6 meses, e se for estender para todos os doentes, a gente baixa a dose para 2,5. Não existe ajuste de dose, não existe correção, não existe nada. Existe a escadinha de acordo com o tempo pelo risco de recorrência. Então, as conclusões do programa Amplify Extension foi que as duas doses funcionaram muito bem, reduziu em 80% o TVP, sangrou muito pouco, mas com um number needed to harm de 200 para de 2,5 foi a dose que a gente escolheu e é a dose que é usada no planeta para estender TVP com a Apixaban. É uma droga muito boa para tratar doente, sangra pouco, ela é super segura, super eficaz. Aí veio o câncer, né? Essa é uma imagem clássica do professor Paulo Prandoni, que na década de 2000 mostrava, para tratar TVP associado a câncer era uma tragédia. Quando a gente compara com não câncer, recorre 3 vezes mais e sangra 2 vezes mais. Então, você aumenta a dose do anticoagulante, sangra. Você baixa a dose e recorre. Era um inferno. E a solução na época de 2000, eu nem trouxe o slide, foi tratar todos os pacientes com heparina. É o CLOT Trial, todo mundo conhece muito bem. Nós comparamos heparina com varfarina. Não fui eu que fiz esse trial, é da Agnes Lee. E ela mostrou que heparinizar pleno com dalteparina reduzia em 50% a recorrência sem aumentar sangramento, virou guideline. Bom, aí o ano passado o professor Giancarlo Agnelli, italiano sangue bom, que foi o PI de todos os estudos do Apixaban, publicou o terceiro e último estudo de tratamento de TVP com Apixaban, que é o Caravaggio, e chama Caravaggio em homenagem ao pintor italiano Caravaggio. Então, o professor fez um estudo igualzinho ao programa Amplify, só que para trombose associada ao câncer. E aí o desenho fica idêntico, só que ao invés de comparar com varfarina, a gente compara com heparinização plena, dose clássica de dalteparina, usada em todos os estudos clínicos de tratamento de TVP associado ao câncer. E o maior estudo deles colocou 1.170 doentes. De novo, desenho igual, a gente não inventa muita moda, né? Olha para a recorrência de TVP e sangramento maior. Foi feito em 119 centros, a maioria deles na Europa, poucos nos Estados Unidos, pouco em Israel. Tentei trazer esse estudo para o Brasil e não consegui. Bom, resultados do Caravaggio. Funcionou absolutamente idêntico à dalteparina, quase superior. Hazard ratio de 0,63, né? O P para não inferioridade de 0,001. Mas o que chamou de novo a nossa atenção foi sangramento muito baixo, a Kaplan-Meier absolutamente sobreposta à dalteparina, mas o mais importante vem agora, sangramento gastrointestinal igual. Então, com os outros DOACs, a gente tem um pouquinho a mais de aumento de sangramento gastrointestinal. Com a Apixaban, isso já, eu não vou dizer que era esperado, o professor Agnelli foi corajoso em deixar 25% dos doentes no estudo com tumor gastrointestinal.
mas sangrou pouco. Olha só, quando a gente olha para GI bleeding aqui, sangramento gastrointestinal 1,9, 1,7, idêntico comparado com a heparina. Então, dos DOACs, o único que não aumentou o sangramento gastrointestinal foi a Pixaban. Então, as conclusões do estudo Caravaggio, que é o terceiro que eu estou mostrando para vocês, né? A Pixaban oral foi não inferior à dalteparina para o tratamento de TVP associada ao câncer, sem aumentar sangramento gastrointestinal. Esse foi o último estudo de tratamento de TVP associado ao câncer grande publicado, foi o ano passado, e expandiu, então, a gama que a gente já tinha para tratar TVP com DOAC, né? Então, o paciente com tumor gastrointestinal me parece que se beneficiou bastante com o Caravaggio. Então, as mensagens de se tratar trombose associada ao câncer são uma publicação nossa de 2019. A gente pode tratar agora trombose associada ao câncer com praticamente todos os DOACs, menos da Bigatran, que a gente não testou. Todos funcionaram tão bem ou até melhor que heparina de baixo peso molecular, sendo então a droga preferida hoje para câncer. Em pacientes com tumores gastrointestinais é bom tomar cuidado, particularmente os que já tiveram sangramento, né? A Pixaban teve um perfil melhor, mas ainda assim, cuidado quando for tratar tumor de esôfago e de estômago com DOAC. TVP associada, né, a tumor de esôfago e de estômago. Toma cuidado com as características dos doentes, olha para os scores de risco de sangramento, cuidado com clearance de creatinina, cuidado particularmente com interação droga que mais interage é a rivaroxabana, mas tem algumas drogas, particularmente dexametasona, que tem que tomar cuidado quando for tratar trombose associada ao câncer com DOAC. Mas olha, a mensagem é bem clara, dá para tratar praticamente todos os tumores que tenham trombose associada com os DOACs, e com a Pixaban a gente teve essa redução de hemorragia gastrointestinal. Já está tudo incorporado em todos os guidelines, desde o ISTH de 2018, depois do American Society of Clinical Oncology em 2019, o Europeu de Cardiologia, o ITAC, que é um guideline importante europeu, e o NCCN, que é um dos mais importantes americanos, todos eles já incorporaram os DOACs para tratamento de TVP associado ao câncer com um nível de evidência bem razoável. O Europeu de Cardiologia talvez seja o mais interessante deles hoje. A gente não segue ele, a gente segue o ACCP. O ACCP está um pouquinho atrasado, mas está atualizando agora em 2021. Mas a mensagem é simples. Eu vou passar a mensagem geral num slide só, de tudo que tem de guideline. Primeira coisa, síndrome antifosfolípide a gente não pode usar DOAC. Talvez uma mensagem bem importante. Varfarina. SAF é varfarina, por enquanto, até a gente ter os dados dos estudos novos. A gente não trata mais por 6 meses, ou trata por 3 meses TVP Michuruca, ou estende para 1 ano e meio para todo mundo que tenha fatores transitórios, persistentes, maiores ou menores. Com a Pixaban e com o Rivaroxaban, dá para tratar sem heparina, e com as duas drogas, depois de 6 meses, tem que baixar a dose. Riva, a gente baixa de 20 para 10. Com a Pixaban, como eu mostrei para vocês pelo programa Amplify, a gente baixa de 5 para 2,5, sempre 2 vezes por dia, tá? Dá para tratar trombose venosa profunda e ou embolia pulmonar associada ao câncer, tomando cuidado com os tumores gastrointestinais. Se o doente tem um tumor gastrointestinal e foi operado, aí sem problema, isso aí também já está bem demonstrado. Então, em um slide só, eu consegui mostrar para vocês tudo que tem de novo, de todos os guidelines, seguindo o Europeu de Cardiologia. Então, para resumir isso tudo, a gente tem hoje 4 DOACs à nossa disposição para tratar TVP. Riva, todo mundo conhece a dose, é 15 2 vezes por dia por 3 semanas, depois baixa para 20, dose única, depois baixa para 20 ou 10, você tem a opção de manter 20. Com a Pixaban é diferente, eu mostrei para vocês o programa Amplify, a gente dá 10 2 vezes por dia só por 7 dias. Não existem comprimidos de 10 miligramas, a gente dá 2 comprimidos de 5 por 7 dias, depois mandatoriamente baixa para 5 e depois mandatoriamente baixa para 2,5. Essas duas drogas a gente pode tratar sem heparina, com e sem embolia pulmonar, tudo muito bem estudado. Aí a gente tem a dabigatrana, que mandatoriamente
tem que dar heparina na fase inicial, tá? E a dose é sempre 150, não tem ajuste, não tem redução, não tem nada disso. Se estender, estende com a dose alta. E o último que chegou foi o edoxabana, que sempre trata com heparina também. A dose é 60, dose única, mas essa é a única que tem ajuste. A gente não baixa com o tempo, mas faz ajuste de dose de acordo com o peso, com clínicas de creatinina e com medicação concomitante. É complicado. Vocês estão vendo que são 4 e é fácil dar rolo quando vai prescrever isso aqui. Então, se tiver dúvida, consulta o iPhone, consulta a internet, pergunta, porque é fácil errar, é fácil inventar dose, é fácil criar dose que não existe. E anticoagulação, deu dose baixa, tem recorrência. Deu dose muito alta, sangra. Então, é uma arte que vai piorar. Se vocês imaginarem que a gente tem um monte de heparina, heparina de baixo peso, fondaparinux, e agora com a invasão dos inibidores de fator 11, que nós estamos testando vários deles, vai ter um monte de anticoagulante, fácil de confundir as doses. Com a Pixaban é bem facinho. Aqui hoje o simpósio é a Pixaban, 10 miligramas 2 vezes por dia, 7 dias, depois baixa para 5, 2 vezes por dia por 6 meses, depois se você for estender, 2,5, você pode estender por quanto tempo você quiser. A gente testou no programa Amplify por 1 ano. Eu acho que com esse programa todo que eu acabei de mostrar para vocês, eu tenho muita intimidade com ele, eu participei de tudo que vocês imaginarem, nós achamos o que é chamado de sweet spot, o alvo doce para antitrombótico, que é quando a gente acerta a dose, acerta a combinação, acerta a duração para o paciente certo. Então, a gente tem redução de efeitos trombóticos, sem aumentar sangramento, e eu estou muito convencido que nós achamos o sweet spot com a Pixaban, com esses 3 trials que eu mostrei para vocês, o programa Amplify e o programa Caravaggio para trombose associada ao câncer. Sem maiores delongas, meu caro Calógero, completei minha apresentação em 17 minutos. Quem quiser participar de educação médica continuada absolutamente gratuita no Instagram comigo, é nesse site aqui, basta ter CRM, uma vez a cada 10 dias eu entrevisto alguém quente da anticoagulação. Era isso. Muito obrigado pelo honroso convite e estou à disposição para perguntas. Eduardo, parabéns, hein? Você foi sintético, mas conseguiu dar uma ideia assim completa, né, da situação. Eu vou fazer, às vezes, do cirurgião vascular, do angiologista, que se depara com tantas informações estatísticas, né? No entanto, na vida real, nós temos ainda problemas não muito bem sedimentados. Vamos focar na Pixabana, né? Eu queria aprender com você sobre a Pixabana. Existem alguns pontos extremamente críticos, né? Pacientes acima de 75 anos. Esse é o primeiro ponto. Nós sabemos que a maioria desses estudos, o Amplify, os estudos foram limitados para faixas etárias abaixo dos 75 anos. Então, o que eu queria saber, objetivamente de você, o que você faz com o paciente idoso? Né? Paciente idoso que tem câncer também. Isso é o dia a dia, a gente lida com esses pacientes e tem realmente extrema dificuldade em saber o que fazer. Paciente de mais de 75 anos, começar com uma dose de 10 miligramas 2 vezes, paciente acima de 75 anos, na dose estendida, a gente pode manter a dose de 5 miligramas 2 vezes ao dia. Essa é realmente uma dificuldade que a gente tem muito no consultório. Eu gostaria de saber a sua opinião, eu sei que você acompanhou todos os trabalhos e você mostrou realmente as coisas de maneira muito clara. A outra coisa que também chama atenção, os novos anticoagulantes realmente trouxeram vantagens estupendas com relação ao tratamento clássico, né? Mas nós ficamos assim muito complicado com os pacientes de peso, de obesos, né?
os grandes obesos, principalmente, como é que você lida especificamente? Eu vou me manter na Pixabana, com a Pixabana para esses pacientes de alto peso, porque realmente eu não sei realmente como lidar. E a gente, claro, tem todos esses estudos, mas não encontra essas respostas, né? Esse é um outro ponto. Nós sabemos da segurança da Pixabana nos pacientes com função renal deteriorada, né? A gente sabe que a excreção da Pixabana pelo rim é inferior a um terço, se não me engano, não é isso? Inferior a 27%. cerca de 29%. 27%. É secretada pelo rim, de maneira que ela é metabolizada, ela sai pelas vias biliares, ela é excretada pelas vias biliares, transpartal. Então, nos dá um certo conforto, uma certa segurança. No entanto, também ainda as coisas não estão muito bem sedimentadas nesse campo, principalmente nos pacientes que têm uma insuficiência renal mais severa, mais grave. Esse é o segundo ponto que eu também gostaria de te ouvir, especificamente com relação à Pixabana. Você foi muito claro nos pacientes trombofílicos, que até hoje ninguém conseguiu. Realmente, nós temos que continuar com a conduta clássica. Isso está muito bem definido. No entanto, tem gente que sinaliza que há a possibilidade de se tratar, né? Também eu queria saber a sua opinião. Realmente, a vantagem é muito grande você tratar com anticoagulante oral, os novos anticoagulantes orais. Os pacientes... Então, fundamentalmente, era isso. E fora isso que eu gostaria de saber, o que eu não sei. Não chegou ainda a droga para fazer a reversão da anticoagulação com a Pixabana aqui no Brasil. Ou já existe, que é um Andexanet, né? Não é isso? Então, nós já temos disponível. Se não temos disponível, como você trata os pacientes que sangram e que você precisa fazer uma reversão? Nós sabemos que a Pixabana tem uma grande vantagem, que ela tem uma meia-vida menor, né? Meia-vida 12 horas, se não me engano, não é isso? 2 a 3 horas está funcionando, 12 horas a meia-vida. Isso nos dá um certo conforto, né? Nas situações de sangramento em relação, por exemplo, à rivaroxabana. Mas eu gostaria também de saber de você sobre como anda o Andexanet e se ele não chegou ainda, né? O que nós devemos fazer? Qual é a nossa postura? Eu vim para esta mesa para aprender. Eu quero aprender, por isso que eu separei essas perguntas para você. Vamos lá, então. Vou responder uma para você. Eu não anotei, mas acho que eu guardei aqui. Primeira da idade, Carlos. Primeira idade, 55 anos. Moçada, tem alguém com o microfone aberto, por gentileza? Isso. Respondendo tudo para você. Nós não excluímos idade, não, viu, Calógero? Na realidade, a idade 75 podia entrar. É que nos trials de TVP a idade média é mais baixa. A idade média do programa Amplify foi de 53. Mas nós colocamos muitos doentes idosos de propósito no programa de fibrilação atrial. Porque quando a Pixaban foi desenhado, ele foi desenhado pensando no velhinho frágil com arritmia cardíaca com fibrilação atrial. Quem criou a Pixaban foi um indiano que trabalhava na Dupont que fala português. O nome dele é Donald Pinto, que veio da Ilha de Goa, era um gênio. E a ideia foi fazer para o doente idoso. Então, nós não temos nenhum sinal de que você não possa dar 10 miligramas por 7 dias para um doente acima de 80 anos. A gente fez ajuste de dose para fibrilação atrial, levando em conta idade. Então, doentes acima de 75 anos, ou com peso abaixo de 50, ou com creatinina de 1,6, 2 desses 3 critérios a gente baixa a dose de 5 para 2,5 na fibrilação, mas não na TVP. Então, o doente idoso não é problema. Sua segunda pergunta foi com o doente de extremo peso. E esse nós excluímos dos estudos de TVP, não por medo de não funcionar, mas porque, como um dos endpoints era embolia pulmonar, e a gente estratificou colocar 1/3 dos doentes com embolia pulmonar nos estudos, os obesos não cabem na máquina de angiotomografia.
Então, do ponto de vista estratégico, para nós, não dava para pôr o doente obeso, porque a gente ia perder um terço dele se tivesse embolia pulmonar. E isso ia dar um bias danado. Mas como nós fizemos o programa de fibrilação atrial, nos super obesos, eu estou falando dos Estados Unidos, não houve sinal nenhum de aumento do risco de AVC nem de sangramento comparado com a varfarina. Então, a gente, de novo, consegue extrapolar para a TVP, mas se você tiver um doente hiperobeso, estourando o peso, trata a fase inicial com heparina. É melhor. Heparina na veia, ajustando com TTPA, o que a gente tem feito para todos os DOACs e para todos os superobesos. Depois você me perguntou da insuficiência renal. E, de fato, nós excluímos os doentes que tivessem insuficiência renal grave abaixo do clearance, abaixo de 25, nós não permitimos entrar no estudo. Mas a Pixaban foi liberado pelo FDA, inclusive para dialítico. A gente não tem essa indicação aqui no Brasil, mas por modelagem do FDA, eles permitem tratar com de 2,5, inclusive para dialítico. Eu não gosto muito disso. Nós ainda não fizemos o trial terminal para os doentes que estão em diálise tomando esses DOACs. E aí você vai falar assim, vocês vão fazer esse estudo? Isso foi um buraco que ficou e nós vamos testar para dialítico inibidor de fator 11. Então, para o dialítico, você tem a opção de usar a Pixaban 2,5. Eu trato os meus doentes dialíticos com 2,5, mas se você for na varfarina, você não está errado. Essa é uma opção de boa parte dos médicos. Depois você me perguntou do trombofílico. O trombofílico mandatório para tratar com varfarina é síndrome de copo antifosfolípide, SAF. Essa não dá para tratar com os DOACs, por conta de um trabalho do professor Pengo, que mostrou um aumento de trombose arterial e falência do tratamento. Não é que o DOAC não funciona, é que a gente deixa a varfarina entre 3 e 3,5 para esses doentes. A gente dá mais anticoagulantes. E hoje existem 2 estudos, um com rivaroxaban, comparando Riva 15 2 vezes por dia, o tempo inteiro, para quem tem SAF. Mas SAF é varfarina mais aspirina. Não trata com os DOACs. Se tiver trombofilia, outras que não SAF, a gente pode tratar todas, sem exceção, incluindo mutação do fator 5 de Leiden, mutação do fator 2, mutação do PAI1, todas elas, proteína C, proteína S, déficit de antitrombina, essas todas podem ser tratadas com essas drogas sem problemas. Aqui não pode, é o SAF. Doutor Maciotti? Oi. Oi, aproveitando o elogio que o senhor nos brindou aqui com os 2 minutos no horário e no prazo, eu também vou ser rigoroso com a mesa e vamos encerrar com 30 minutos, afinal tem uma turma da mesa que vai concorrer a um iPhone 13 e eu não quero que vocês fiquem de fora de maneira alguma, ok? Eu acho que eu consegui responder tudo para o Calógeno em tempo, então. Ok, ótimo. Professor Não, Calógeno. você só faltou, depois você fala para a gente do... Reversão, o Andexanet Alfa custa $27 mil, não vem para o Brasil, $27 mil a ampula. Se você quiser reverter, reverte com o Beriplex, que dá certinho e tem aqui no Brasil. Muito bom, professor Calógeno. Dentro do tempo, perfeito. Um agradecimento especial, 2 grandes nomes da nossa sociedade. Muito obrigado a todos. Eu só estou querendo saber se eu vou concorrer também ao iPhone. Com certeza, exatamente. Eu também vou. Essa intervenção. Também. Oba! Um abraço. Parabéns, hein? Belíssima apresentação. Obrigado, professores. Para dar seguimento ao evento, gostaria de chamar os anfitriões, doutor Breno Caiafa, doutora Annelise Rodrigues, doutor Marcos Antônio Marianelli, para o caso 13, reiniciando minha vida profissional de forma segura pós-pandemia. Só lembrando aos heróis que estão aqui agora no final, que eu considero essa palestra e essa mesa, não cientificamente, e também cientificamente, como uma das mais importantes de todo o Tecnovas, que eu explico rapidamente. Nós passamos muitas dificuldades, elas serão apresentadas aqui, coisas que nós poderíamos ter evitado, coisas que nós não de forma alguma, deveríamos ter evitado, e isso será apresentado de forma brilhante, eu tenho certeza, pelo Dr. Fiorini e pelo Dr. Mauro, com o nosso futuro presidente ali da confraria, o nosso ex-presidente da confraria, presidente do CPT, não vou explicar o que é o CPT aqui, lá na festa eu falo, e a nossa musa da confraria, a Annelise. Então,
já passo de imediato a palavra para vocês. Ao final, a música da confraria, logicamente, como em todo Tecnovasc, ela estará presente, eu tenho certeza que será um estímulo para logo mais à noite.